didn't treat you quite as good as I should have. Maybe Essa canção perto do dia 12 de junho é para os namorados, marido, mulher, enfim. É uma boa pedida, não é? Olha aí. Voz, talento, carisma, cantor de verdade, né? Olha aí. Elvis Presley. É, minha gente, é nesse clima gostoso do rei. Para mim, Padre Marcos, o maior cantor de todos os tempos. Para mim, maior. Claro, respeito todos os outros, mas para mim é Elvis Presley. Nesse clima desse rapaz aí que cantou muito, vamos começar agora o nosso programa Bendita Hora, que tá maravilhoso hoje, hein? Sexta-feira, e o padre tá com convidados aqui especiais para tratar de assuntos bons para você, para o padre, para todos nós aqui. Tá bom? Vamos então primeiramente colocar tudo agora no nosso Rei Verdadeiro. É junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Jesus é o Senhor, é o Kyrios. É, minha gente. Olha aqui, ó. Vamos aqui começar a apresentar. Vou começar pro meu lado direito aqui, seu esquerdo aí. Gente, olha, ela é empresária, ela é perita internacional, enfermeira esteta, né, que fala? Biomédica, perita, enfim. Ela é uma super profissional. Estou falando da nossa querida doutora Mari Rocha, empresária. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Para mim é uma alegria ter você aqui. Para mim também. E nós vamos aprender muito com você, eu tenho certeza. Tenho certeza. Obrigado. Com vocês também. É, muito querida ela, viu, doutora Mari? Ó, eu pensei que ele tinha alguma coisa a ver lá com nossos irmãos judeus, mas não é. Neurocirurgião. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, minha gente, Tenho o prazer de trazer aqui pela primeira vez, aqui no nosso programa, o nosso querido doutor Saul Dalla. Doutor Saul, opa, é uma satisfação. Igualmente, muito obrigado pelo convite. Obrigado você por ter vindo, viu? Ter aceito. Vai ser uma alegria ouvi-lo também daqui a pouquinho. Obrigado. Do meu lado esquerdo agora, começando por ela, né? Ela é aquela psicóloga queridíssima de todos nós. E eu recomendo, viu? Porque os trabalhos da grande psicologia, ela sabe fazer como ninguém também. Estou falando da nossa querida Adrianinha Severini. Adriana Severini. Padre Marcos, obrigada. Você é muito querida. Eu também gosto muito do senhor, gosto do pessoal todo aqui. Fico muito feliz quando eu venho. Que saudade de você, viu? Eu também tava. Você é maravilhosa. Olha, gente, e essa nossa outra de convidada está vindo no meu programa pela primeira vez. Já foi no Padre Juarez. Ela é advogada, especialista em direito de família, direito do trabalho e direito empresarial. Né? Árbitra, conciliadora na Câmara Arbitral. Eu tô aqui na frente da doutora Silvana Campos. Doutora Silvana, para nós é uma alegria, viu? Alegria minha, muito obrigada pelo convite, prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu e todos nós aqui. Gente, olha, então vamos aqui já começar hoje com um pensamento. Voltou um pouquinho o pensamento, eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião da mesa aqui também. Vamos aqui, ó. Na sua mente moram os seus problemas e também suas soluções. O que vocês acham dessa frase, desse pensamento, gente? A mente da gente. Isso é uma coisa que eu trabalho. O meu trabalho é esse, justamente para ajudar as pessoas
a encontrarem, porque os problemas começam de verdade na nossa mente, na nossa cabeça. Nós deixamos eles... Nós deixamos eles vir, e a forma como nós vemos. Nós alugamos esse espaço para eles, né? Porque você vê, às vezes, situações de pessoas com mais problemas do que a gente, passando por coisas muito difíceis e estão melhores. Então, depende de como a gente lida com as coisas que acontecem. Que nem sempre é tudo bonitinho, tudo tranquilo na nossa vida. E a gente precisa entender isso. E aí, a psicologia entra justamente nisso. Ajudar a encontrar a solução. Porque a solução também está dentro de nós. Nós temos um neuro aqui também. É. Mexe com essa questão da cabeça. Tem o cérebro ali dentro. E a mente insiste em dizer que mora ali alguns problemas também, doutor. E soluções também, né? Como é que o senhor vê essa questão daquilo que o senhor trabalha também, literalmente, com o crânio, com a cabeça? Concordo com o que a doutora falou. Não é necessariamente o que acontece com a gente, mas como a gente reage ao que acontece com a gente. Cada pessoa reage de uma forma e, às vezes, essa forma de reagir não é adequada. Tem um colega que ele é da área da psicologia e da psiquiatria e a gente brinca que eu mexo com hardware e ele mexe com software. Desse sistema todo, entendeu? Mas assim, o que eu penso é isso aí, é mais como você reage ao que acontece do que exatamente o que acontece. Porque como você falou, às vezes as pessoas têm problemas enormes e levam de uma forma mais serena. Como você trabalha muito com dor, né? Então é aquela coisa, tem gente que às vezes é mais sensível, é o mesmo processo, a mesma cirurgia, só que alguns são mais difíceis, outros são mais tranquilos de lidar, né? Exatamente. Isso a gente percebe mesmo. Tem um sistema no cérebro que a gente consegue ter mais ou menos 4 coisas na mesma caixinha, que eles são interligados. O humor, e na medicina o humor não é fazer graça, né? O humor é o estado de humor do paciente, se ele está eufórico, se ele está triste, se ele está deprimido. Perfeito. O outro é o sono, memória e dor. Esses 3 estão interligados. Se você vai para uma aula, por exemplo, sem ter dormido direito, não vai ser a mesma coisa. Problema da memória. Se você está num quadro mais de depressão, de ansiedade, o limiar de dor fica mais baixo. Então, qualquer coisa que seria uma dor menor, para essa pessoa fica uma dor mais intensa. Então, é tudo interligado. Uma coisa está interligada à outra, né? Exato. Essa questão aí de você não saber lidar com o seu problema, ficar às vezes mais ansioso, isso aí interfere em outras coisas também. Perfeito. Vocês acham isso também, doutora Mari? O que a senhora diz para nós? Você sabe que esse é um dos meus movimentos, eu falo, né? Eu sempre digo em palestras ou em workshop, alguma coisa de curso, que a gente determina como a gente vai passar por diversas situações. Então, eu acredito sim que tudo começa na mente, mas em como a gente reage a esse estímulo, né? Eu tive uma situação, passei por um tratamento de câncer desde 2018 e teve situações do hospital que eu passava batom. E aí essa é uma das frases que eu uso também. Você tá com algum problema, passa o batom vermelho, vai lá e arrasa. Porque quando você se vê de uma outra forma, você constrói essa história de uma outra forma. Perfeito. Então, eu acredito muito que somos nós, sim, que determinamos cada sentimento e cada posicionamento. E aí isso vai refletir em como a gente vai passar por aquela situação. Legal. Você sabe de uma coisa? Eu gostei muito do que a senhora falou, doutora Silvana, porque assim, eu lembrei que eu até colocaria, acho que talvez mais um item na caixinha dos 4 componentes. Colocaria a fé. Porque a fé, o nosso Senhor nos trouxe a capacidade da gente ser amigo dele, passando pelos perrengues, né? Ou seja, pelas tormentas, onde você vai ser, que a sua mente vai trabalhar isso que nos vem, por aquilo que muitas vezes não te agrada, não é aquilo que você queria, mas vem na tua vida. E ali você pode crescer muito. E a fé pode te dar essa sustentabilidade de ficar em pé e falar, glória a Deus, porque isso me veio. A fé, no meu entendimento, nada mais é do que acreditar na solução. Problema, todos temos. Não temos imunidade a problemas. Ninguém, nenhum ser humano. Ocorre que como passamos pelo problema, a fé que depositamos, que fé, esperança, solução, estão todas de mãos dadas. Porque às vezes a solução não está nem no nosso tempo. Exatamente. Mas eu acredito mesmo que eu não ver, eu tenho uma fé que me sustenta uma esperança. A fé da espera. A espera não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Perfeito. Que legal, tá vendo, gente? Então tá aí aqui um pouco o pensamento de cada um desses nossos convidados maravilhosos. E olha, hoje nós teremos na nossa enquete, que andava um pouquinho sumidinha, né? Agora tá chegando perto do Dia dos Namorados, ela tá chegando de volta, né? Então, olha, com a chegada da inteligência artificial, a comunicação entre as pessoas tende a melhorar ou piorar.
Mas essa enquete é você que está em casa agora nos acompanhando, é você que vai responder no final do programa. Nós vamos ver se com essa tal da inteligência artificial, realmente ela tende a melhorar a relação dos seres humanos ou piorar. Você vai entrar lá no Instagram oficial, @programa Bendita Hora, e você vai lá, vai fazer a sua votação. E nós vamos respeitar o que você colocar. Tá bem? Fechou? Tô aguardando aqui, Padre Marcos, hein? Tá? Vamos à primeira informação? Vamos lá? Vamos. Legal, hein? Já gostei. Dei uma esquentada aqui na mesa já, ó. Miguel Falabella e outros famosos que operaram a coluna. O que é hérnia de disco e como tratar? Olha, doutor, essa hérnia de disco aí eu só ouvi falar que dói pra chuchu. Conheço um amigo meu também que teve esse problema. E ele falaram, talvez você vai ter que fazer cirurgia. Ele não precisou, né? Então, assim, o que é? O que ela ocasiona no corpo da gente? Que algumas pessoas falam, você tem hérnia de disco, por isso você está sentindo isso. E se ela vem por causa de quais motivos? É porque você faz muito isso? É hereditário? Não é? É muito esforço? É porque você ficou veinho? Eu acho que não. E como tratar? Bem, vamos lá. A hérnia de disco, que você perguntou, na verdade é um desgaste, né, de um segmento da coluna. A coluna é composta de uma série de coisas, mas os principais ali é o corpo vertebral e o disco, que é o amortecedor que a gente tem na coluna. Amortecedor, chamado disco, é um amortecedorzinho mesmo. Exato. E a hérnia discal é quando esse disco, ele, por uma série de questões, ele acaba envelhecendo e ele hernia, né? Ele abaula e acaba saindo do local dele, que na medicina a gente chama de hérnia, isso, né? Então ele sai do local e vai em direção ao nervo. E aí quando ele toca o nervo, né, quando ele comprime o nervo, que aí gera essa dor tão intensa. E a dor é tão intensa justamente por isso. É uma dor de padrão neuropática. Quando você bate a canela na mesa, o que está doendo é a pele, é o osso. O nervo simplesmente faz o papel dele. Transmitiu, ó, cérebro, doeu, viu? Bateu aqui. Quando é uma dor neuropática, é o nervo sendo comprimido. Então, a característica da dor ela é um pouco diferente. A gente consegue pegar isso conversando com o paciente, no que a gente chama de anamnese na medicina. E é uma dor que geralmente queima, ela formiga, associado pode ter dormência, tem um trajeto específico, porque aquele nervo que cuida daquela região, então toda aquela região pode ficar afetada. Então tem uma série de critérios, mas basicamente é isso, é quando um componente da estrutura da coluna, ele, vamos usar o termo, ele desgasta, certo? E aí, no que ele desgasta, ele sai da posição. E esse desgaste, ele pode ser fatoriado por vários motivos, né? E agora a gente vai cair por exemplo, uma vez porque o meu colega era um pouco mais novo que eu, acho que nós temos só uma diferença de 5 anos, ficou um problema. Então, aí vamos, o que causa, né? Na verdade é multifatorial, tá? Um fator que é muito importante é genético. Aí não tem muito para onde fugir. Genético? Eu não sei. Tem bastante jovem que opera, enfim. E outra aí são outros fatores que isso tem como a gente mudar. O genético, a questão do envelhecimento do corpo também tem a ver, mas aí tem outros fatores que são mais modificáveis. Sedentarismo, então em volta da nossa coluna tem uma série de grupamentos musculares. Quando você fortalece esses grupamentos, você exige menos dessa estrutura osteodiscal. Certo. Então você protege a coluna. Evitar o sobrepeso, a obesidade, que você coloca mais carga sobre essa estrutura toda. Uma coisa que é pouco falada para a coluna, o tabagismo. O disco, esse amortecedor, ele é muito mal nutrido naturalmente. Ele é uma cartilagem. E quando você faz o tabagismo, você faz aquelas microlesões vasculares. Então você piora ainda mais essa nutrição, que já não é das melhores. Isso, hein? Então o disco ele acaba sendo assim, ele tem uma tendência a envelhecer mais rápido. Perfeito. E aí, no caso mais especificamente dos artistas e atletas, enfim, acho que você citava também o Romário, enfim. E às vezes é o uso do corpo, né? Quem usa muito o corpo não é que não pode, não só pode como deve. Acabei de falar que o sedentarismo não é legal, mas você tem que estar preparado para poder usar esse corpo, senão você pode realmente ocasionar uma lesão. Como ajudar a evitar isso? Fortalecendo. Basicamente é isso. É fortalecendo, exercício, evitar ficar em posições, musculação, evitar ficar em posições que exijam muito da coluna. Por exemplo, uma flexão com carga é uma coisa que a gente sabe que isso força muito o disco. E você pode favorecer, né, até esse tipo de lesão. Agora, uma cirurgia para a pessoa colocar de novo esse disco ali, ela só é necessária em alguns casos, porque às vezes um tratamento você pode, você pode recuperar aquela hérnia que saiu
voltar? Como é que faz isso? Então, aí tem algumas, vai depender muito do caso, né, do paciente, Cada caso da é um caso, tem que ser imagem, da estudado. queixa do paciente, exato. Perfeito. Mas assim, a grande maioria dos casos, como foi o seu colega, não precisam operar. 90%, até mais, os trabalhos, mas que o paciente consegue resolver sozinho. Tá? Com fortalecimento, fisioterapia, enfim. Ele consegue sair daquela crise e tocar a vida e pronto. Tá? A gente consegue até perceber isso no consultório. Às vezes faz uma ressonância, está lá uma tremenda de uma hérnia, passa um tempo, a hérnia some, ela é reabsorvida. Porque o conteúdo que é herniado, ele só teve contato com o sistema imunológico do feto, que é imaturo, que é um componente chamado autocórdico que orienta a formação da nossa coluna. Então, quando ele é expulso e faz a hérnia, ele é entendido como um ser estranho. Então, há essa possibilidade de ser reabsorvida. Os trabalhos mostram que até 50% a 60% das hérnias são absorvidas, sem fazer nada, certo? Mesmo mais pela questão do tempo aí dessa reação do organismo. Contudo, tem um percentual que isso não acontece. E aí, com o fortalecimento, com a fisioterapia, o paciente muitas vezes consegue ficar bem. São mais uma parcela que não precisa de cirurgia. E a cirurgia a gente reserva para esses casos aí no qual nada disso deu certo. Aí você precisa fazer, porque realmente a dor é uma dor. Aí tem que colocar importante. O quê? Normalmente coloca o quê? Vai se colocar alguma coisa para fazer esse... Vai depender. Alguns pacientes a gente simplesmente tira o fragmento que está comprimindo o nervo. Só vai lá, tira aquele fragmento e aí fica. Ele já está fora do lugar, ele já não está mais fazendo a função de disco, de amortecer e de dar mobilidade. Você só vai tirar, deixar o nervo livre e vai embora. É a cirurgia que a gente tem feito aí bastante recentemente, que a gente chama de endoscopia de coluna, cirurgia por vídeo, que é aquele corte de 1 centímetro, ela é muito pouco invasiva. Então, é uma alternativa. Existe a opção de trocar o disco? Existe a opção de, sei lá, tirar todo o disco, dependendo do caso, e aí, consegue também tira a hérnia, né? E coloca um substituto discal. Também é possível fazer isso. E ainda tem aquela cirurgia um pouco mais antiga, mas que ainda tem a sua aplicabilidade, dependendo do caso, que é aqueles famigerados pinos, né? Que estão aí uma fama não muito boa, mas que eles têm a sua utilidade. E você ainda, além de tirar, descomigo, você ainda consegue estabilizar a coluna de uma forma mais fixa ali. Show de bola. Tá vendo que legal, gente? Só o frio que dói, né? Só no frio. Se colocar um pino aí, você vai ver o pino no frio, como é que você vai lembrar dele. Ó, reforma do Código Civil prevê divórcio unilateral feito em cartório. Doutora, explica um pouquinho para nós essa questão. A gente falou semana passada de um tipo de divórcio aqui, mas não tem nada a ver com esse. O Código Civil, que é algo que acho que é mais vocês, advogados, que fazem a leitura. Isso. Ele prevê agora esse divórcio. O que seria esse divórcio unilateral? Que é só para o pessoal entender melhor. Hoje, no Brasil, nós temos o consensual, quando as duas partes querem, e o litigioso, quando ele já vai para o litígio, para a briga. A proposta do unilateral, que ainda não está em vigência, ela vem para uma parte quer divorciar, a outra não. A outra diz assim, não dou o divórcio de jeito nenhum. A pessoa vai lá no cartório, leva a documentação, fala, quero me divorciar. O cartório notifica, 5 dias depois, está divorciado. Mesmo a outra parte não querendo. Mas só a mudança do estado civil para guarda, alimentos, partilha de bens, aí tem que entrar com uma ação judicial própria. Agora, para voltar a ser solteiro, a lei em votação que vai passar pelo Senado, eu acredito que aprove, é a 1582A, que basta um querer. Aí tem os prós e tem os contras, porque a pessoa acorda, não quero mais estar casada, vai lá, divorcia, o outro é notificado, foi pego de surpresa. Entendeu? Então, assim, em 5 dias, encontrando a outra parte, o divórcio está feito. Ocorre que, mesmo não estando em votação, o divórcio aumentou muito. Tanto o divórcio grisalho, acima de 20 e poucos anos de casamentos, acima de 50 anos de idade. A estimativa está em aumento de 30% dos divórcios, é do grisalho ou do cinza, como chamam. A estatística está muito grande. Então, o que os juízes estão fazendo? Porque muito hoje,
com aí as redes sociais, com a história de WhatsApp, de aplicativos, as pessoas querem um divórcio muito rápido. Ninguém está aguentando mais nada no casamento. Nada. Acordou, vida, né? acordou, olhou torto, vou me divorciar. Então, os juízes, quando há um motivo justificado, uma violência doméstica, seja ela de que tipo for, uma violência contra a mulher, entra-se com uma liminar e o juiz faz esse mesmo divórcio, mas isso é exceção. É via liminar, porque esta de cartório ainda não está em vigor. É projeto que acredito que passe ainda este ano, mas os juízes, em concordar, já estão fazendo isso. Houve um caso recente aí do ano passado, eu não sei o nome porque eu não acompanho, é um reality show. O cidadão lá dentro acabou que ficou com uma outra pessoa, a esposa entrou com uma liminar. Quando ele saiu da casa, ele já estava divorciado, mesmo sem saber. Que já é essa configuração aí do que está prevendo no cartório, no Código Civil. Porque o juiz entendeu que expôs, aí foi uma exposição pública e vexatória da mulher e que não havia necessidade de esperá-lo exato para fazer esse divórcio. Via liminar, ele deu. Então, a grande maioria do judiciário já está aplicando com outra nomenclatura. A senhora, como é uma mulher assim que me parece muito bem estudada no ramo que a senhora ama... Muito. A senhora tem uma opinião própria sua? Porque assim, a gente está vendo a passos largos uma transformação na sociedade em todos os seus quesitos aí. Vamos lá. E é que nem nós padres, né? A gente fala, o que você imagina da igreja daqui a um tempo... Por aquilo que os senhores padres estão vendo na diminuição disso, ou no aumento daquilo, ou não acreditam mais que isso é pecado, coisas assim. Sobre esse assunto, divórcio, o que a senhora, pela sua experiência, o que a senhora imagina? Porque é uma coisa que cada um pode imaginar. Sim. Mas a senhora ainda tem um feeling aí da tua expertise. Olha, eu acho que pelo andar da carruagem não vai me surpreender se numa manhã da vida a gente chegar a entender que não haverá, vamos supor, mais casamento e as pessoas vão dar um outro nome que essas coisas vão sumir. Não sei, eu queria saber a sua opinião. É uma linha muito tênue, muito perigosa opinar sobre isso. Por quê? Divórcio hoje, eu sou árbitra conciliadora, então sempre que chega um divórcio no escritório, independente da parte que me procurou, se foi marido ou se for mulher, o que eu faço? Pego todo o relato, o porquê do divórcio, eu procuro entender, por exemplo, a mulher me procurou, os motivos dela. Relaciono e chamo o marido. Olha, me conta como é que está esse casamento. Eu tento unir, juntar, conciliar, olha... Mas antes de qualquer o uso da sua ciência. Exato. A única hipótese que eu não faço esse tipo de coisa é no caso da violência. Tá? Violência eu não admito de nenhuma forma. Nem contra filhos, nem contra mulher, nada. Já está muito grande, Padre Marcos, as pessoas trocaram o casamento civil pela união estável. Inclusive, o divórcio unilateral, ele é também para união estável. O que é a união estável? Chega de civil, chega de documento, cada um junta os trapinhos, vai morar junto, tá? E já é união civil, porque é o mesmo teto, dívidas, dinheiro compartilhado e tudo mais. Este também pode ser feito pelo unilateral. Porque hoje uma união estável, para dissolver... Talvez é uma tendência que talvez mais promissora que isso se alargue. É uma tendência, não haverá, eu acho que a médio prazo, nem é longo, o casamento civil. Igreja, todo mundo quer casar porque é bonito, porque é festa, perde um mas já pouco... bastante também. Eu também, porque eu vejo no consultório isso, as pessoas... É um efeito geral, né? Porque eu vejo as pessoas morando junto por um tempo, mas aí depois elas querem oficializar.
Aí quer oficializar civilmente na igreja. Religioso é mais para uma tradição mesmo, de família, que tem a ver religiosidade, espiritualidade. Mas fora isso, o efeito do mundo pegou até os católicos, pegou o cristão, pegou todo mundo. Está modernizando. Essa turma nova que vem vindo, nem a tradição tem mais. Porque, por exemplo, minha avó tinha, minha mãe tem, eu tenho, mas a minha filha, a tendência já não é. Nossa, mas... Entendeu agora? Porque isso. Essa é a preocupação da igreja. Hein? Vamos lá. Vamos aqui mais uma informação. O papo tá bom pra dedéu, meu. ONG Recomece. Acolhimento, cuidado e transformação na vida das mulheres. Doutora, conta um pouquinho sobre essa ONG Recomece. A senhora tá envolvida nesse assunto, sabe o que é esse Recomece? Acolhimento, cuidado e transformação na vida das mulheres, né? Sim, essa ONG é destinada a mulheres. É uma ONG que surgiu no meu coração há alguns anos atrás e é para mulheres com algum tipo de vulnerabilidade social, que passam por algum tipo de vulnerabilidade. E aí, cada letra, a gente atua em alguma vertente. Então, a gente consegue auxiliar mulheres que estão passando pela luta contra o câncer, mulheres que passaram por algum tipo de abuso, mulheres que estão em alguma situação de falta mesmo de profissional, esse mercado, até mulheres que não têm onde deixar os filhos. Então, são várias questões, vários braços que a gente consegue atender através da ONG. E eu tenho percebido que não só as mulheres têm nos procurado. Vou dar um exemplo. É meu aniversário a semana que vem e a gente fez uma campanha de, ao invés de me darem presente, levarem cobertores para a gente fazer uma campanha de ação social para mulheres em situação de rua. E aí começou isso muito pequeno, era só para amigos, a gente já tem mais de 200 pessoas indo para a festa levar o cobertor. E não é uma festa, vai ser um encontro. E aí algumas pessoas me procuraram para levar caixa no comércio. Então, hoje a gente percebe que tem um apelo social muito grande, né, no nosso país, de uma forma geral. Porém, são poucas pessoas que, de fato, atuam como uma forma responsável quanto a isso, né? Então, eu tento trazer muito a autoridade que eu tenho ali no meu segmento, que envolve a parte estética também. E aí, isso estava guardadinho no meu coração, lá na caixinha. Mas atuando hoje muito ativamente na estética, porque eu sou perito judicial na área de estética também, a gente começa a perceber os excessos, que muitas mulheres nos procuram para a estética, porque no final ela está querendo agradar ao companheiro ou à companheira. Então, as situações de violência que a gente aborda hoje não são só a violência física, né? Então, são violências de muitos aspectos e isso acaba interferindo em todas as outras áreas dessa mulher. Então, são mulheres que não conseguem se recolocar no mercado, são mulheres que, e a gente na rua principalmente, você encontra mulheres em situação de rua que eram empresárias, que são profissionais graduadas, que tinham renome. Então, o que levou essa mulher a chegar naquela situação, seja ela qual seja? E aí a gente tem apoio de psicólogos dentro do projeto, então todo mundo voluntário, e isso tem desenvolvido uma série de outras ações, como a do meu aniversário, por exemplo. Poxa, que bacana, hein? Legal, né? Vocês, mulheres, terem esse trabalho, assim, de uma... Porque vocês são mulheres, vocês sabem realmente... Quais são essas dificuldades, né? Que vocês têm em tantos departamentos da vida, né? Um preconceito, às vezes, uma coisa dessa solidariedade que uma tem com a outra, justamente para alcançar um padrão, reconhecimento profissional, matrimonial, como mulher. É bonito isso aí. Eu não vejo muito essa solidariedade entre nós, mulheres, em uma ajudar a outra. É um pouco mais distinto isso. Mas quando a gente, de fato, se une, meu marido sempre fala isso. Ele fala que nem motoqueiro na rua, né? Quando se une, porque cai um, aí todos eles vão em cima. Se o motorista de carro falar alguma coisa, leva umas bordoadas na orelha. Mulher é um ser forte, né? Nós fomos criados por Deus, fomos criadas por Deus para ser fortes, para aguentar todo o tranco. Então, quando a gente se une, de fato, ninguém consegue segurar. Mas não são só mulheres que compõem a ONG, tem homens também. Doutora Mari, e como é que funciona esse seu trabalho como perita, né? Eu acho que é uma curiosidade que acho que vale a pena só expor também para as pessoas entenderem um pouquinho mais esse dom que a senhora tem, que Deus te confiou também. Também. Eu atuo na estética há mais de 20 anos. Então, eu vim da enfermagem, migrei para a estética e tive minhas clínicas. E o ano passado eu fui convidada para fazer esse curso na área de perícia. Eu também não entendia, nosso colega advogado deve entender muito mais desse mundo aí. O meu é mais a parte de estética, mas como ele funciona? Antigamente, os médicos eram chamados para fazer as perícias judiciais em casos de litígio que envolviam procedimentos estéticos, até de cabelo, qualquer coisa relacionada a isso. Do ano passado para cá, se abriu esse campo de atuação
Então, por exemplo, eu só atuo na área onde eu tenho conhecimento. Então, como eu sou biomédica e enfermeira, já me abre esse leque de atuação. Mas eu também atuo nas áreas dos procedimentos que eu tenho conhecimento. Então, existem algumas regras, né? Eu, particularmente, não atuo muito em processos jurídicos mesmo, em litígio. Eu atuo mais na ala particular. Então, eu consigo oferecer serviços para advogados. Então, quando o advogado representa alguma das partes e ele não concorda com o laudo técnico que foi colocado pelo perito daquela nomeação, ou qualquer outra questão de orientação mesmo, eles me contratam. E as seguradoras, e principalmente uma área que abriu demais é a de intercorrência estética, né? Então, a gente escuta toda hora na mídia um problema relacionado a procedimentos, a falta de execução correta, enfim, inúmeros fatores. Nesses casos também eu atuo bastante. Então, eu tenho recebido muitos convites fora do país e aqui, de casos específicos. Então, uma intercorrência com preenchimento labial, ou, por exemplo, um botox ou outros processos. E aí a gente consegue ajudar o profissional que às vezes não tem habilidade para lidar com aquela intercorrência, isso é uma coisa que a gente vê muito, e ajudar o paciente que está passando pelaquela situação. Uma curiosidade minha. Porque assim, a gente sabe que hoje a maioria de todos nós, seres humanos, a gente quer é o meu querer. Mas vamos supor, você é a médica, você é um médico, você sabe lidar com essa coisa de estética. Eu quero fazer um preenchimento, eu quero fazer um botox, enfim. Aí você olha, eu quero saber se entra a sua área nisso aí também. Eu, como profissional médico, falo, o que você deseja? Eu quero aumentar meus lábios, quero deixar meu queixo mais assim, enfim, quero o meu lado assim, ok. Eu vou fazer conforme você quer. Ponto. É aqui que eu quero pegar na sua parte. Porque o que acontece? Se eu sou um profissional, eu vou fazer um estudo sobre você, eu tenho que fazer uma análise de você. Bom, deixa eu ver o seu rosto. Deixa eu ver os seus lábios. Bom, então eu já tenho a sua originalidade. Você está querendo preencher, tá? Eu vou te falar como um especialista que estudou, que eu trabalho com químicas e tal. Isso que você está querendo um exagero e isso vai ser um crime para você. Eu não posso permitir isso na sua vida. Ah, mas eu quero. Não, você quer, eu sei. Vamos fazer um meio campo aí, um meio termo? Isso aqui vai ficar excelente para você. Porque senão você vai perder a sua característica. Eu estou falando assim, se o médico não fala isso para a pessoa, fala, você quer? Quanto você... Então me dá tanto aí. Isso não é um crime? Sim. Pode entrar como crime também? Com certeza, até pela parte emocional que se envolve. Então eu sempre falo. A pessoa vai se transformar num monstrinho. Sim. Eu não estou nem aí, você vai me pagar? Eu vou fazer o que você quer. Vou aumentar a tua cabeça, seu nariz. 50 mil reais, pode colocar aqui. Eu, particularmente, não atuo nessa parte, que é o que eu estava comentando ali nos bastidores sobre a questão da harmonização facial. Se colocou isso há uns anos atrás, a gente vê aí alguns exemplos na mídia de pessoas que, de fato, ficaram demonizadas, o que a gente fala, transformadas. Deformou. Usa esse nome, não é mais harmonização, né? Porque fica muito feio, né? Mas feio para quem? Se a pessoa se reconhece dessa forma, não é feio para ela. Então, até onde essa pessoa quer ir? O que eu percebo dentro dos meus consultórios, das clínicas, eu atuo em diferentes áreas do país. Então, isso também é cultural. Então, quando a gente vai analisar esse paciente, faz a ficha de anamnese, entende o histórico dela, eu preciso primeiro entender como essa pessoa está emocionalmente, primeiro. Perfeito. Porque em alguns casos ela não quer uma mudança para ela. Ela precisa de uma mudança para outra pessoa, para satisfazer outras pessoas. Por causa desse cara Exatamente. Aqui. Minha boca porque ele quer. Etc, e eu, como profissional, me posiciono a não realizar. Né? Existem profissionais que vão fazer a todo custo, como existe em qualquer outra profissão. Né? Então, tem os que são bons, de fato, e os que se aproveitam de todas as situações. Eu tenho dentro da minha equipe, da minha rede de apoio, psicólogos, nutricionistas, médicos, dentistas, cada um dentro do seu quadrado, eu costumo dizer. Em alguns casos, eu tenho advogadas também que lidam ali com a parte de violência doméstica, porque eu tenho muita paciente que chega para mim, eu moro na Baixada Santista, né? Então lá eu tenho 2 clínicas. Na Baixada Santista você vê muito essa procura pela troca da mulher ali, por ela novinha, por toda essa história. Os velhos da lancha, né? Que falou-se tanto ano passado, nos passados. E eu preciso, às vezes, amparar essa paciente não com um preenchimento e um botox. Às vezes eu preciso amparar com uma ajuda legal, com uma ajuda psicológica. Fazer terapia, sim. Ela se encontrar. E se ela achar, mesmo assim, que aquilo de fato é real para ela, e isso não for causar a ela algum tipo de problema físico, inclusive,
aí a gente faz, desde que ela seja ciente que isso é bom para ela mesma, né? Acho que todas as áreas, as pessoas hoje chegam já com o diagnóstico. O doutor Saul deve ter visto muito isso, mesmo vocês. Porque, assim, as pessoas entram já... pegam o Google, entra lá, o ChatGPT e já chega com o diagnóstico pronto. Chega para você, doutora, também, olha, o meu caso é esse, é isso aqui que a gente vai fazer. E assim, ué, para que você está procurando então? Você já sabe o que vai fazer, né? Comércio dos dois lados. Ela porque está querendo fazer algo que não tem nada a ver com a personalidade dela e o outro que é comércio puro. Aí eu vou fazer. Na minha área chegam com foto. Tá. Elas chegam com foto. Eu quero ficar com essa boca. É assim mesmo. Só para Tá vendo, Barba? Fica esperto aí. Você quer ficar com aquela boca igual do Elvis Presley lá que você falou pra mim lá. Para com isso aí, cara. Fica com a sua aí. Tá mais bonita essa boca tua aí. Tá? Estão gostando do papo? Ó, já tem mais, hein? Olha aqui, olha aqui. Suicídio de idoso. Uia, isso, gente. No metrô de São Paulo, desafia padrões e alerta, viu? Para crise de saúde emocional. Ô Severine, você sabe de uma coisa? Nós só estávamos falando sobre isso aí. Essa solidão, ela tá geral. A gente tá tendo essa coisa de... O meu celular hoje é meu companheiro, eu falo com ele. Você tá do meu lado aqui, dá licença? É. E a gente tá cada vez mais isolado. Bom, isso aí já gera uma solidão social, ponto. Só que o ser humano, quando ele tem uma certa idade, ele já tem isso somado com aquela coisa de que você não é mais importante, você não está mais no mercado, você não sabe o que você está falando, agora quem tem que cuidar dos filhos sou eu, tem que fazer. Não dá mais tempo para o pai, não ouve mais a mãe. Quando eles vão falar, pai e mãe, vocês enrolam muito para falar. Isso pode estar aumentando uma solidão a ponto de falar, pô, eu não quero mais viver. E pode estar gerando isso aí? Pode. Aumentou muito o suicídio de idosos, aumentou no geral. O suicídio, isso dá um dor, porque assim, são desde crianças mesmo, de 7, 8 anos, e aí até os idosos de 70, 80, que ele chega num ponto que assim, não quero mais viver. E o dele foi, nesse caso específico, foi muito pesado a forma como ele fez. Muito dolorosa. E aí você começa, que dor emocional que você sente, que é tão grande que faz você querer tirar a sua vida dessa forma. Tirar a vida já é muito ruim. E dessa forma tão pesada, tão forte. E as pessoas estão cada vez mais sozinhas. E aí às vezes parece que elas acordam. Então eu estou o tempo todo com o celular, eu converso com o celular, eu pago agora o ChatGPT como meu amigo, então eu estou batendo papo, acho que estou conversando com alguém e de repente eu acordo, eu não estou mais. E aí vem aquela solidão que cai de uma vez. Então eu tento procurar filhos, amigos, irmão, irmã, tudo. E aí as pessoas, a partir do momento que eu já me afastei, as pessoas esquecem da gente. Esquece. Então se você não se faz presente, todo mundo esquece muito rápido. E aí vem aquela solidão que parece que cai como uma chuva, uma tempestade, é um raio na cabeça. E vem o desespero. Porque nós que, por enquanto, ainda não estamos na idade de idosos, as pessoas já não nos percebem. É. Outro dia eu estava falando, poxa, eu vou falar uma coisa aqui que parece que eu estou me exibindo. Eu era bastante paquerado e comentado. Agora... Isso há 25 anos atrás, mas você era mais novo, eu era mais novo mesmo. O que acontece? Só que a gente percebe que as pessoas não se olham mais. Não. Antigamente as pessoas se paqueravam. Elas levantavam a cabeça e via uma moça ou um rapaz chegar, ela falava, não ia. Nossa, hoje eu não tenho mais tempo para isso, porque isso aqui, ó, isso aqui me tira a exposição que está vindo lá fora. Eu não paquero mais ninguém. As pessoas não se paqueram. Quem se paquera são os velhos. Sabe uma coisa que eu fui... Hoje que olha para você é uma senhora, que ela ainda era da geração que paquerava. Verdade. Era um rapaz, um homem já de uma... Então isso tudo, as pessoas não se veem mais. Não estou falando de paquera, mas não se notam. Isso é trazer uma angústia para nós. Agora imagina pro veinho. Não, a gente... Nem marido, nem filho, nem vô, ninguém quer ver nem o vô mais. Eu acabei de voltar de uma viagem e teve um dia no jantar que estava eu e meu namorado e que ficou incômodo, porque nós estávamos com mais casais, estava todo mundo no celular, só eu e ele que não. Daí, sabe quando você tenta puxar a conversa com todo mundo e ninguém conversa? Você tá linda de morrer, ninguém nota você. Não, e assim, todo mundo sentado na mesa no seu celular, daí ficou eu e ele batendo papo como se a gente estivesse sozinhos. Você ainda pintou o cabelo, tá linda, com as unhas lindas, você faz assim pro povo beber um vinho com a unha assim. Bonita, olha pra você. bota um anelzão. Assim. Você dá uma baixa estima, você imagina quem fica veinho então. Sozinho, O filho não quer ouvir, não tem paciência de ouvir a mãe. Porque a mãe quer contar em detalhe. Mãe, fala logo. Como é que foi? A mãe fala, meu Deus, que geração é essa? É isso mesmo. Aí a velha fala, quer saber? Eu não quero mais viver, não.
tá errado. Tá. Mas é o que está acontecendo. Aí vem e se mata. A solidão está tão grande e estão adotando uma boneca e chamando de filho. Pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa... Isso é solidão, isso Solidão. é psiquiatria. Psiquiatria, Não é possível uma coisa dessa. As pessoas não suportam mais suportar outras pessoas. Nem a criança, porque criança chora, tem que trocar fralda, dá Ali não é uma febre. criança, né? Não. Boneca não, é uma boneca. essa Boneca não coisa, faz a gente nada. Está querendo criar outros métodos de Isso. sobreviver coisas. Ou é o meu celular, é minha coisa, o mundo é coisa. E uma- Então quem quer ser ser humano está se matando. Não, e uma Eu coisa quero ser assim... ser humano, eu vou me matar, não tem mais, não tem vida de ser humano aqui. Tá que nem aquele cachorro que andava com o cara lá no filme lá, só ele e o cachorro. Cadê o ser humano? Pronto, não tem. E uma solução tão simples, embora não seja simples, que é você voltar. Porque todo mundo está reclamando da mesma coisa. Ah, eu quero um namorado, eu quero um amigo, eu quero contato com a família. Mas aí você está num jantar, está todo mundo no celular. Então vamos parar, vamos desligar e vamos olhar e voltar para o tempo às vezes. Volta para 20 anos atrás, onde a gente um olha para o olho do outro e conversa, bate papo, dá risada, fala besteira, porque incomoda. Você vai falando assim, você está ali isolado e não tem mais ninguém. Verdade. Doutora, a senhora Todo mundo acha que, reclama. o fato deles terem dificuldades, né? Eu percebo para minha mãe. Ela não consegue fazer um Pix. Ela não sabe fazer o Pix. E tantas outras dificuldades que a gente tem encontrado hoje pela alta tecnologia também interfere? Interfere um pouco, porque eles não têm como se comunicar. Então você fala, igual pega a sua mãe, se ela não consegue passar Pix, para ela passar um áudio, por exemplo, para digitar um WhatsApp, eu demoro mais. Eu vejo pessoa com 2 dedos, eu só consigo digitar com essa mão. Então eu pego o adolescente, meus pacientes, eu demoro para digitar. Eles demoram até para atender. Eles não, porque o dedinho deles, às vezes, eles não sabem. Eles fazem assim, ó. Aí, assim, alô, ela... Alô, mãe, já estou ouvindo a senhora. Mãe, estou ouvindo a tudo senhora, bem. mãe. Alô, oi. Aí ela tá lá, tá no Viva Voz, ela tá aqui, ó. Viva Voz, ela tá aqui. Você tem que entender, é um outro mundo para eles. A gente tem essa coisa, essa pressa, a gente exige isso dos mais velhos. E isso está pirando eles cada vez mais. Tem que ir com calma, entender que assim... Foi uma mudança que aconteceu muito rápido. O pessoal que agora está com seus 75, 80, 85, eles viveram sem computador. Então, teve gente que se aposentou e que, se os meus pais estivessem vivos, eles não tinham trabalhado com computador. Linguagem neles agora. E agora você vai falar, não, digita rápido, mas não me liga. O que você mais ouve é isso, não me liga, porque agora virou falta de educação você ligar sem perguntar se pode. E o pessoal mais velho liga, e liga de vídeo e tal, e eles tomam bronca dos filhos. Ah, por que de neto, Mas então? você não sabia que você não pode me ligar? Não sabia, não pode não, filho. Mas a dificuldade é o acesso. Eu fui no restaurante, estava no Chile recentemente, fui pro restaurante. Meu Wi-Fi não estava funcionando, a internet, o roaming muito menos. Eu não consegui comer, porque o cardápio era por QR Code. E eu falei, você não tem um cardápio físico? Não temos um cardápio físico. Eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou embora? Porque como é que eu vou comer? Eu não consigo abrir o cardápio. Enfim, se a gente, que tem um pouco mais de informação, tem dificuldade, você imagina um senhor de 80 anos, 70. Entendeu? Porque eles estão querendo se matar. Não É é nesse sentido, mas, sim. Pô, parece Não que tem uma pertence a esse mundo. justificativa aí. E a culpa, sabe quem que é? Nossa! Vamos vai aqui, ó. Muito Nossa! bem. Do padre aqui, ó. Porque não tem mais paciência com os veinhos. É isso que eu ia falar. O amor, o carinho, ele exige tempo. Dedicar tempo para Tempo pra ele, meu. E às vezes o velhinho, por não ter esse lido com a tecnologia, fica um pouco para trás. E outra coisa que eu também acho na questão do idoso é que é muito importante, qualquer um, tá? Se sentir útil. Quando você passa a não se sentir útil, Então, aí aquela começa coisa, a ter mãe, uma carga, um pai, problema maior. Pai, como é que o senhor viveu tanto tempo, como é que o senhor pensa essa questão da mulher? Pô, o senhor pra mim, eu sou um homem de 50 anos, o senhor tem 80? Fala pra mim. Ó, ele é uma máquina de saber, ele viveu muito. Escuta o que ele tá falando, por mais que ele dá uma gaguejada, anota isso aí e dá valor pra ele. Com certeza. E é isso aí. Eu até lembrei do Bruce Springsteen. 2, 3, 4, pum. Solta. Bruce Springsteen eu gosto também. Esse é bom. Muito bom, hein? Vamos a outra notícia aqui, gente. Olha aqui. Não. Usar celular em excesso pode adicionar até 27 quilogramas, é isso? Poxa, meu Deus. A coluna. Gente, é isso mesmo, doutor? Bom, o senhor é especialista nessa parte aí. O uso dela, porque é a posição, é o excesso de ficar isso o tempo todo, vai gerando o quê na coluna da pessoa? Na verdade, a posição, a primeira vez que eu ouvi a expressão era tech neck, né, do inglês, que é o pescoço da tecnologia. E depois eu vi agora o tex, né, que seria o
o pescoço do texto, né? Ao passo que a gente fica muito tempo na posição de fletir a cervical para poder mandar mensagem e tal, isso vai colocando mais carga na coluna cervical. Então, quanto mais você inclina, pior é para a cervical, mais você sobrecarrega as articulações dessa região da coluna. Você ficar com ele reto. O ideal seria assim. A coluna... Que é ruim, você tem que ficar, só você ficar no computador aqui. Exato. O ideal é ficar menos tempo. Exatamente, as posições ergonômicas, isso, exato. Que geralmente algumas empresas colocam é colocar a tela na altura dos olhos, justamente para você evitar fletir muito. Perfeito. E aí, geralmente o peso do crânio varia, sei lá, 7 quilos mais ou menos, e ao passo que você vai inclinando 15, 30, 60 graus, isso vai aumentando o peso, faz uma espécie de um efeito guindaste. E aí, quanto mais você inclina, maior a carga para segurar. Porque a linha de pruma é jogada para frente. Força, né? Você faz uma força. E aqui tem que estabilizar. Então, e aí a gente volta naquele assunto, né? O uso excessivo. Doutor, como fica o carpo? Aí são outros, o ombro também. Então, aí são outras questões. Aí você coloca... Por isso que usar menos, né? Exato, tanto que acho que o grande lance é esse, é usar menos. Porque você parar para ver, a gente lia livro antigamente, né? Então tem essa questão, mas eu acho que o abuso, né? Porque antes de você ler o livro ele é monotemático. Você tá naquele tema, aí você cansa ou você para. O celular não. Você tá fazendo um trabalho, aí depois você entra numa parte mais de entretenimento e fica ali quando você tá horas naquilo ali. Verdade. Pessoas que jogam, enfim. Então eu acho que o problema mais é isso, acho que é o tempo. E você vê muito jovem já com aquele calombinho aqui feio, que você fala, nossa, aquilo dói. Exatamente. Não, tudo isso é por sobrecarga ali das pequenas articulações da coluna. Mas mesmo assim, mesmo que a pessoa, ele paralelamente a essas pessoas, porque hoje a academia tá bem, muita gente está fazendo academia, né? Pessoa que faz também pilates. Sim. Mesmo essas pessoas que se envolvem com esse tipo de exercício, o fato de eles trabalharem assim, mas mesmo fazendo exercício, né? Levanta, pilates, puxa, também tem essa possibilidade quando eles estão em excesso? Tem porque acaba sobrecarregando, mas a gente volta um pouquinho naquele tema também anterior. Se você está preparado, você vai ter menos efeito, né? Menos problema com aquilo. Então é muito melhor o paciente que tem um cuidado, faz uma atividade, faz um pilates, ele fica mais protegido, né, de ficar nessa posição. É claro que alguém deve ficar, não deveria ficar por muito tempo. Mas o paciente que ele tem esse preparo, ele acaba tem essa liberdade maior, né? Poderia ficar mais tempo. Mas está sendo judiado do mesmo jeito, né? Sim, acaba sobrecarregando. Sobrecarrega, tá vendo? Grande doutor Saúl, hein? Tá vendo, gente? Vamos aqui mais uma, olha. Põe aqui, ó. Pix, aqui é interessante, hein? Sim. Pix automático começa a valer em 16 de junho. Entenda como funciona. Doutora, explica para nós aí. Agora eu fiquei... Automático? É que nem conta que cai automático, assim que você vai... Isso. É mais ou menos por aí o papo? A ideia é a mesma, o débito automático. Débito Quando automático. cadastra uma conta em débito automático, a pessoa não precisa lembrar de pagar aquele boleto. Perfeito, vamos lá. E este Pix, a partir do dia 16, no celular, doutor, mais tempo no celular, você vai abrir o aplicativo do seu banco e lá vai ter o meio que leva e você cadastra as contas de consumo, as contas recorrentes mensais. Normalmente você vai pagando, normal. Isso, Você vai lá cadastrar tudo lá. Todas lá. Água, energia elétrica, condomínio, colégio e as mensais. Pode cadastrar até por 36 meses, depois renova novamente. Só que como é isso? Para tentar inibir a fraude. Você vai fazer esse cadastro e este convite vai chegar lá na empresa que você cadastrou. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a Enel, eu vou cadastrar a conta de energia. Sim. Vai chegar lá uma mensagem e eles aceitam. Nesse aceite, eles geram o código que seria o número desse débito Pix automático. Sim. E aí, todo mês, há esse desconto. Interessante é que você vai conseguir cadastrar, olha, esta empresa, o Pix não pode ser maior do que R$50. Você sabe que a sua conta de água é R$100 por mês? 90, cadastra 110. Tá. Sempre um pouquinho a mais. R$10 a mais. Tá. Por quê? Para evitar golpes. Porque se a conta passar muito, não vai ser debitada do Pix, você recebe um alerta no próprio telefone. Interessante. Não deixa aberto, você cadastra, mas da mesma forma a pessoa jurídica, ela cadastra
você vai receber no teu celular, olha, a empresa está te cadastrando, você aceita? Se aceitar o Pix automático, ok. Se não, continua boleto. Perfeito, perfeito. Tá? E aí, nisso, tem as vantagens. Para a pessoa física, ela vai evitar quem esquece ou quem não dá tempo, cai num dia e não tem juros, não tem multa, aquela conta está sempre paga. E para a pessoa jurídica, ela tem aquele controle de caixa da entrada. Na verdade, vai ser uma opção. Exato. Você pode optar para fazer ele Exatamente. automático ou não, você mantém ele daquele jeitinho que tá. Exato. Tá vendo por que às vezes, se para nós isso já é uma coisa bagunçadinha, imagina para os idosos. É isso mesmo. Vamos ver aqui outra informação, meu povo. Olha aqui, ó. Como funciona o preenchimento estético de olheiras? Olha aí, ó. Olha aqui. Tá vendo aí, mineiro? Olha aqui, ó. Na verdade, às vezes acontece ao contrário, viu? Às vezes a pessoa chega bem e sai daquele jeito ruim. Sério? Oh, Pelo amor de Deus, hein? Nem fala isso. essa é a questão de saber fazer as coisas de forma personalizada. Por exemplo, num caso desse de olheira, se a pessoa tiver muita pele e você entrar com um preenchedor, que é um gel e ele tem um peso, a bolsa vem parar aqui no meio da bochecha. Eita. Então, a estética, ela foi melhorando cada vez mais. Então, tem inúmeros produtos, por exemplo, falando de preenchedor especificamente. Existem várias reticulações de preenchimento. Então, o grande erro que eu pego na intercorrência de procedimento estético é justamente esse. Eu uso o mesmo preenchedor numa boca que eu uso na olheira. Ou... Isso não pode. Não. Preenchimentos estruturais, mandíbula, mento, esses preenchimentos são mais pesados, eles têm uma reticulação mais pesada. Um preenchimento de olheira, ele tem uma reticulação mais leve, mas não é todo mundo que tem indicação para nenhum dos preenchimentos. E preenchimento ficou famoso, né? Então, ele tem uma recorrência, então para o profissional é interessante, porque a pessoa tem que voltar lá a cada 6, 8 meses para poder preencher novamente. Mas hoje existem inúmeras outras técnicas para que a gente possa tratar todas as regiões. Então, hoje não tem mais um procedimento somente para aquilo. Existem diversos processos, que é o que a gente chama agora de gerenciamento de pele. Então, para cada região, a gente tem ativos diferentes, procedimentos diferentes, equipamentos diferentes, condutas diferentes. Hoje eu já ouvi falar que muitas pessoas... Outro dia veio uma médica aqui também, ela falou que ao invés... Você pode optar. Ao invés de você injetar alguma coisa, você pode passar aquela coisa laser também. Sim. Que ele também dá um resultado, e eles estão aprimorando isso, dependendo da técnica que você põe, que ela vai dar um resultado também. Pode ser que até demore um pouquinho mais, mas dá o resultado, independente de você ficar injetando alguma coisa. Porque são indicações diferentes. O preenchimento ele vai vir para volumizar, simplesmente isso, para aumentar o tamanho daquela região. Essas linhas aqui... Mas mesmo assim, aqui é reflexo disso aqui. Então, se eu estruturo aqui, eu melhoro todo um contexto, porque a gente faz isso no envelhecimento. O envelhecimento é perto dos coxinhos de gordura. Vai caindo, né? Vai caindo tudo. Então, e o laser é um outro perigo, assim como o preenchedor, porque existem lasers para várias coisas também. Então, um laser, por exemplo, ablativo, como um CO2, que melhora a questão de pele, não é para ser usado numa questão de lifting. Existem outros, como o endolaser, por exemplo. Então, eu tenho um instituto onde eu dou curso, inclusive vai ter um evento agora, e nesse instituto a gente começou a dividir essas técnicas, porque as pessoas aprendem na faculdade, como pós e tudo mais, ali uma forma geral, e a maioria delas já sai para o mercado achando que sabe fazer tudo. Pelo amor de Deus, eu tenho um maior medo disso aí. Legal, doutora, gostei muito. Vamos ver aqui uma outra informação? Olha aqui, ó. Adolescência. Como a psicologia explica os incels, é isso? Isso. Incels. Série chama atenção para grupo de jovens frustrados com a masculinidade. Minha gente, o que está acontecendo aí agora, hein? É uma série, é? É uma série, é bem legal, porque aborda bem profundo isso da adolescência. E o que são os incels? O celibato involuntário. Então, quando eu tenho vontade de namorar, eu quero ter um namorado, quero ter relacionamento sexual, mas eu não consigo. Então, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou baixinha, eu sou magrinha, eu tenho o nariz assim, assado, e eu não consigo me relacionar. Aqui ele está falando muito dos meninos, da masculinidade. Então, eu não consigo ter uma namorada, não consigo ter um relacionamento, e aí o que eu faço? Aquela pessoa que era meu objeto de amor vira objeto de ódio.
Então eu começo a ter uma masculinidade tóxica, aí entra naquela, a gente falava dos red pills, e que fala mal de mulher, então até uma violência. Então, eu vou dar spoiler, não vou falar, porque até no caso mais sério, de você acabar matando a pessoa, porque você quer, a pessoa não te quer, as pessoas estão com muita dificuldade de ligar com não. Severine, seria essa coisa de as pessoas, o mercado que a gente mostrar para nós o ideal do homem masculino. E aí? O ideal da mulher, a mulher feminina, no caso. Mulher feminina, mas a mulher ideal, né? Aí o jovenzinho olha aquilo lá e fala assim, caramba, 1,90 m, eu tô com 1,68 m e não cresço mais. Já tô com 22 anos. Pô, meu queixo é pra dentro, mas mesmo fazendo negócio, eu vou virar um monstrinho. O cara tem um queixo bonito pra caramba. E primeiro que eles não têm dinheiro pra... E aí ele começa a ficar sozinho, e aí o que acontece? Eu começo a não gostar. Então, ao invés de eu admirar, eu sou um menino, queria ficar com a Silvana. Ela vai e fica com o Saul. Acabou. Aí o que eu faço? Como é objeto de ódio a ela, então eu começo aos poucos, eu vou odiando todas as mulheres. E aí entra na misoginia. Então, e aí tudo vem desde uma relação assim que ela vivenciou ou até da criação. Então, para quem tem filhos, quem quer ter filhos, pensa muito na criação, tanto dos homens quanto das mulheres, porque também tem muita mulher tóxica. Então, entender como você cria, que às vezes aquela coisa que a gente ouvia muito antes de, a mulher só é boa quando esquenta a barriga no fogão, esfria na pia. Esse é o tipo de coisa que na nossa geração era muito normal a gente ouvir, e que hoje em dia não, e que foi criando essa masculinidade tóxica, e como eu disse, existe a feminilidade tóxica também. Acho que a questão da estética, ela é uma coisa assim, que para nós, ela é uma coisa tão complicada de ser trabalhada, né? Porque são padrões. Parece que a gente só se valoriza como ser humano, esteticamente falando, como resultado do que o mercado nos coloca. Não, e muda de cultura para cultura. Conhecer, porque às vezes pode ser que eu não tenha as características que as novelas, os filmes, os teatros, ou as escolas falam do belo, mas eu posso descobrir em mim minhas facetas virtuosas que chamam a atenção e que eu sou único e não preciso daquele lábio, daquela altura toda para eu me realizar. Não é só o lábio. Agora a estética íntima aumentou de uma forma geral. Aumento peniano, tratamento na região vulvar, coisas que antes a gente não ouvia falar, agora teve um aumento absurdo por conta de chegar num determinado padrão. Ideal, a pessoa... Padrão uma ideal. Uma coisa que eu queria colocar é que assim, é muito cultural. Me chama a atenção, igual você falou, de não chama mais atenção como antes. Eu também, não chama atenção. Aí a gente foi agora pro Marrocos. Eu falei, nossa, vira aí Miss Brasil, que na época era legal. Olharam pra você. Eu assim, rainha, gordinha, branca, com cabelo ruivo, mas eles estavam, nossa, você é linda. Eu falei, nossa, tô valendo 100 mil cabelos aqui, viu? Não tem mais as mulheres assim lá, todas as mulheres puxadas. Então aí os caras, você é a coisa mais linda do mundo. Acabou o programa. Meu Deus. É assim, aqui é assim, quando é bom termina rápido. Mas eu quero vocês de volta aqui, se Deus quiser. Doutor Saul, eu amei aqui as suas colocações. Promete que vai voltar aqui? A gente vai chamar você. Não, vai ser muita satisfação. Muito obrigado, viu? Foi muito obrigado bom. Obrigado você pelo convite. Viu? Isso, obrigado, padre. Doutora Mari Rocha, gostei muito, viu? Também, obrigado. Muito obrigado, uma benção. Foi muito bom. E quero você de volta aqui também, se Deus quiser. Leninha, volta logo, né? Eu volto. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tá bom? Doutora Silvana, maravilhosa, super inteligente, nos ajudou com muitas explicações aqui. Prazer, viu? Muito obrigada. Gente, e que Deus abençoe você. Olha, Pentecostes, no próximo domingo, hein? Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a música bonita.